Bom, pessoal, o Ismael pediu para usar o microfone porque acho que o pessoal não consegue me enxergar aí no fundo. Deve ser algum problema desse dia. Para escutar, eu subi um pouquinho na cadeira, não vai dar certo. Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Roberto Miele, eu sou da Motorola. Obrigado pela atenção de vocês aqui, né? Nós vamos mostrar um pouquinho os lançamentos que nós trazemos para esse ano de 2010 e para os próximos anos, onde nós vamos mostrar um pouquinho mais com ênfase a linha de captura de imagem, né? Porque o Brasil passa por algumas mudanças, né, de leis e algumas características de projetos, que é importante vocês ficarem bastante antenados quanto a isso, né? Então, a ideia hoje é nós mostrarmos um pouquinho sobre os leitores, a nossa linha chamada DS67, a nossa linha chamada DS6878, um novo produto que nós chamamos de um novo Phaser, né, para quem conhecia a antiga linha da Motorola, chamada Phaser, né, e o novo DS9808, que são esses produtos aqui. Bom, falando um pouquinho sobre a tecnologia de captura de imagem, nós sabemos que é uma tecnologia que ela bate uma fotografia para fazer a decodificação do código de barras. O código de barras, como esse aqui, é um código unidimensional, código 1D. E esse aqui já é um código bidimensional. Esse também é um código bidimensional. A grande vantagem, o grande trunfo da captura de imagem é você ter o quê? Uma capacidade de ler o código de barras, principalmente em qualquer posição que ele se encontre, pode estar de ponta cabeça, de lado, ou então horizontal, ele faz essa leitura sem precisar fazer o quê? A movimentação do braço do operador. Isso é a parte fundamental da captura de imagem. A outra é que ela consegue ler tanto os códigos 1D como o código 2D, que eu já acabei de falar, e também tem capacidade de bater fotografia. A fotografia no Brasil, para um leitor de código de barras, não é uma prática muito assim utilizada. Talvez uma aplicação que eu poderia ilustrar para vocês é uma empresa que quer fazer o quê? Uma nota fiscal, que vem o código de barras, o DANF lá em cima, ela quer o quê? Registrar aquele código de barras e também registrar eletronicamente a nota. Então, poderia gerar um arquivo daquela nota, um arquivo eletrônico para poder armazenar. Eu acho que seria a única aplicação de captura de imagem baseada em fotografia para poder ser ilustrado nessa palestra. Porque hoje em dia existem scanners, webcam, que fazem a função de tirar fotografia. Então fica meio difícil competir no mercado desse com um leitor de código de barras. Então tem que ser alguma coisa agregada. Então só consigo enxergar, eu, que já sou uma pessoa de mercado, que conheço bem o que acontece em diferentes mercados, eu só consigo enxergar agregar uma leitura de código de barras com um arquivo eletrônico. Então eu só consigo enxergar numa nota fiscal, para vocês poderem enxergar isso também. Tá ok? Então, rápido sobre leitores de captura de imagem. Avançando um pouquinho mais, vamos falar então do DS6707 e DS6708. Sabendo que a primeira novidade é que o DS6707 ele está com uma promoção desde o mês de maio, que nós abaixamos um pouco o preço dele, justamente por causa do movimento que está acontecendo no Brasil da Anvisa. A Anvisa, para quem não conhece, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela colocou uma lei aproximadamente em maio do ano passado, que ela pede que os estabelecimentos que estão relacionados com a área hospitalar se readequem para a rastreabilidade de medicamentos. Quer dizer o quê? Os códigos de barra deixarão de ser 1D e começarão a ser 2D. Então, algumas empresas que possuem já leitores do tipo laser com 1D começarão a procurar um pouco mais leitores de captura de imagem. Então, nós fizemos o quê? Amortizamos um pouquinho mais o preço dos leitores de captura de imagem que nós possuímos para poder alavancar um pouquinho mais o negócio para vocês também. Quando a gente fala de estabelecimentos que têm medicamentos, nós não pensamos somente em hospitais. Queria que vocês abrissem um pouquinho mais a visão para poder enxergar o quê? Fabricantes, laboratórios farmacêuticos, distribuidores farmacêuticos e também os hospitais. Quando a gente fala de medicamentos, envolve também instrumentos cirúrgicos. Os instrumentos cirúrgicos também possuem código de barras. O código de barras que vai ser utilizado é esse código de barras aqui, que é o Data Matrix. Tá? Muito pequeno em instrumentos cirúrgicos. Quando eu falo muito pequeno, é muito pequeno mesmo. São 2 milímetros aproximadamente. Vai servir para identificar instrumentos cirúrgicos ou instrumentos da área hospitalar. E também nos medicamentos. Então, eu não consigo enxergar ainda haver uma ruptura do código EAN13, que é o que é utilizado hoje nos medicamentos, diretamente para o código 2D.
Então eu acredito que eles vão começar a conviver junto e futuramente talvez seja até descartado o código EAN13. A gente sabe que esse código de barras aqui, do tipo Data Matrix, para vocês terem uma ideia, ele consegue armazenar quase 2.000 caracteres, ou até mais, dependendo. Então, o mínimo que tem de informação, que é o EAN13, poderia estar facilmente no código Data Matrix, só para vocês vislumbrarem para onde que pode caminhar a tecnologia. DS6707 é o nosso leitor cabeado, né? Nós temos versões 6707, que tira código de barras e faz fotografia, a versão DS6708, que somente códigos de barra, 6707 HD de alta densidade para códigos de alta densidade, que são os códigos bem pequenininhos, como eu falei, na faixa de 2 milímetros, mais ou menos, e códigos que ficam fincados na peça metálica de qualquer tipo de dispositivo, um automóvel, um chassi ou etc. e tal. Tem leitores específicos para isso. Essas são as características básicas dos leitores, né, de captura de imagem, resolução, capacidade de ler código 1D, 2D, resistência à queda e a selagem. Esse é o nosso DS6707. O 6878 possui as mesmas características em relação à captura de imagem, em relação à robustez, só que ele tem o quê? A capacidade de fazer a comunicação sem fio, porque ele é um produto Bluetooth. Ele fica nesse bercinho para carregar a bateria, e depois que sai do bercinho, ele pode ser utilizado de maneira portátil na mão do operador. Enfermeiras ou então pessoas que queiram fazer alguma operação desconectada de qualquer tipo de cabo. O 6878 ele tem uma versão que é essa versão branquinha, que está na nossa bancada, que vocês poderão ver, que ela está o quê? Preparada para o ambiente hospitalar, porque hoje o mercado hospitalar está procurando equipamentos que tenham a capacidade de ser desinfetados por causa de germes e vírus. Então, é necessário ter um gabinete especial para que aguente esses desinfetantes que estão aqui listados, que eu mostrei para vocês, tá ok? O 6878 serviria para essa função, principalmente para ambientes hospitalares, tá? Avançando um pouquinho mais, o DS9808 é um leitor cabeado, não é sem fio, ele fica estático numa mesa, como está aqui nessa fotografia, e ele fica acionado automaticamente na hora que ele está estático na mesa. Então eu poderia ler os produtos, como está sendo feito nessa operação aqui, mas a partir do momento que eu levanto ele desliga automaticamente, ele é somente acionado através desses gatilhos que estão aqui e aqui. É um leitor de captura de imagem, muito rápido, a nossa última geração de captura de imagem, está com uma performance muito agressiva em relação à leitura. Para vocês terem uma ideia, ele consegue fazer, dependendo do código de barras, quase uma leitura de 3 a 5 itens em cada vez que a gente passa na frente dele, o código de barras, ou então a caixa que está dentro dele. Tá? Tem uma opção para RFID. RFID, para quem não conhece, são aquelas etiquetas eletrônicas, que é uma pequena memoriazinha que você pode gravar e apagar qualquer tipo de informação. Então, esse produto, ele pode também, claro, além de ser utilizado no ambiente hospitalar, porque ele é de captura de imagem, poderia também ser utilizado em ambientes que precisam de o quê? Uma operação com RFID, como depósitos, distribuidoras, ou seja, o leque de verticais, como nós chamamos, que são esses aqui, começa a ampliar um pouquinho mais com essa capacidade de RFID. RFID para quem quer fazer o quê? Principalmente arquivar bastante informação dentro daquela etiqueta. Então, o que é comum hoje no mercado de RFID é você ver o quê? Não só etiquetas RFID. É uma caixa cheia de itens de códigos de barra e por fora ela é identificada com uma etiqueta de RFID, para saber o que tem lá dentro. Como se fosse, para quem conhece, o DUM 14. Alguma coisa semelhante assim. É esse o tipo de operação que a área de logística está procurando fazer. Então, esse leitor serviria bem para essa operação, porque ele consegue ler os códigos de barra através do leitor dele e, através do dispositivo de RFID, poderia fazer a gravação e a leitura daquele tag que está na caixa externamente. Para finalizar, um produto híbrido que nós possuímos, né, em relação à aplicação. Por quê? Porque ele é um leitor de código de barras baseado em Windows. Dentro dele tem Windows. Aí o pessoal fala, ele é um coletor de dados? Eu falaria, veja, ele tem muitas características de um coletor de dados, mas ele não chega a ser um coletor de dados. Por quê? O display dele é menor do que um coletor de dados, o display não é touchscreen, o teclado dele não é um teclado completo, como de um coletor de dados. Tá? Então, essas características diferenciam bastante de um coletor de dados. Se você comparar um coletor com esse leitor, que nós chamamos de leitor avançado, você vai ver que o coletor é um avião.
Nós temos coletores também que são muito mais rápidos. Então, o que eu gostaria que vocês vissem é como uma opção para aquele cliente de vocês que está achando muito caro um coletor de dados. Então, vocês podem